O capítulo de número 19 de nossa apostila 5 traz o assunto balanceamento de equações, acerto de coeficientes das referidas. E o que é que significa fazer o balanceamento de uma equação? Quando a gente se reporta a balancear uma equação, a gente está querendo dizer o seguinte: a quantidade de reagentes deve ser igual à quantidade de produtos. Quer dizer, então, que nós iremos analisar o contexto, sempre que possível, colocando a mesma quantidade de reagentes igual à quantidade de produtos, não somente sempre que possível, é obrigatório que isso aconteça. Nós vamos seguir alguns ensinamentos que vieram de onde? De Lavoisier e de Proust, esses franceses que trouxeram para nós a lei das proporções e a conservação das massas. Essas relações elas são importantíssimas aqui no balanceamento das equações. Muitos de vocês já têm conhecimento desse assunto, porque foi visto no 9º ano, outros não. E nós iremos partir da premissa que ninguém viu e vou partir da premissa que eu preciso zerar tudo para fazer com você. Antes de começar a falar sobre isso, eu gosto muito de ser, vamos dizer assim, justo com aqueles que merecem crédito. Aqui embaixo você tem duas imagens. Você tem de um russo e você tem de um francês. O que é que você quer falar para nós? Eu vou falar para vocês o seguinte. Essa frase aqui é muito conhecida, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quando eu falo na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, eu me lembro desse moço bem aqui, desse francês cujo nome é Lavoisier. Porém, precisamos ser justos na hora de trazer para vocês ensinamentos no mundo da ciência. Quem primeiro trouxe essa concepção, alguns anos antes de Lavoisier, foi esse russo que eu estou te mostrando aqui. A lei da conservação das massas, essa que a gente acabou de falar, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, também conhecido como lei da conservação das massas, e ela é dada a sua origem, ou o seu DNA, ao francês Antoine Lavoisier, ela foi citada antes de Lavoisier, em 1760, por um russo chamado Mikhail Lomonosov. Mikhail Lomonosov. Esse nosso amigo bem aqui, Mikhail Lomonosov, falou sobre isso 14, 15 anos antes do Lavoisier. No entanto, quando ele trouxe esta afirmativa, a comunidade científica não levou muito a sério. Lavoisier é que tornou essa lei mundialmente famosa. Tanto é que essa lei chama-se Lei de Lavoisier. Então, só uma observação que eu acho que ela é pertinente, seria mais do que justo fazer uma homenagem aqui ao russo Mikhail Lomonosov, responsável por esta afirmação antes mesmo do Lavoisier. Vamos falar sobre o balanceamento. O que seria o balanceamento? O balanceamento de equação é você tentar deixar a quantidade de reagentes igual à quantidade de produto. As reações químicas são processos que transformam uma ou mais substâncias, que a gente chama de quê? De reagentes. Transformamos em quê? Nós transformamos uma ou mais substâncias em produtos. Em uma linguagem mais acadêmica, dizemos que uma reação química promove mudança na estrutura da matéria. Essas reações são representadas por equações químicas. Então, reação química é o fenômeno e equação química é a representação. Ok? E elas devem descrever a quantidade, ou seja, a relação quantitativa, e a qualidade, ou seja, as características, o processo qualitativo. Isso aqui vai obedecer a quem? Ao Lavoisier, a lei de conservação das massas. Tá? Veja a formação da água. H2 mais O2 originando H2O. Essa equação está balanceada? Quantos hidrogênios você tem aqui? 2. Aqui você tem quantos? 2. Quantos hidrogênios você tem aqui? 2. Aqui você tem quantos? Você tem 1. Essa equação não está balanceada. O balanceamento é você acrescentar coeficientes aqui, ó, aqui, aqui ou aqui, para manter a quantidade de reagentes igual à quantidade de produtos. Nesta situação, ela está uma equação não balanceada. Veja, percebe-se que antes da seta, que são os reagentes, há 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Após a seta, existe 2 hidrogênios. Após a seta, existe 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Dessa forma, a representação não está respeitando a lei da conservação das massas, ou seja, essa equação aqui não está devidamente balanceada.
Como é que eu vou fazer? Para ajustar essa equação, nós vamos colocar à frente deles, que a gente chama de coeficientes, a quantidade necessária para que você possa fechar. O grande ajuste é o quê? Usar os coeficientes estequiométricos, deixando quantidade de reagentes e produtos do mesmo jeito. Veja o que aconteceu aqui embaixo, por gentileza. Quantos hidrogênios tem aqui? 4. Como assim 4? 2 vezes 2. Quantos oxigênios? 2. Do lado direito, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Ah, entendi. Os coeficientes estequiométricos, quando colocados à frente de uma molécula, você não vai colocar nada dentro da molécula, ele multiplica todo mundo. Exatamente. Ok? Quantos hidrogênios ficaram na esquerda? 4. Na direita, 4. Quantos oxigênios à esquerda? 2. À direita, 2. Está balanceada a equação? Sim. Observe que agora esta equação está obedecendo à lei da conservação das massas, lei de Lavoisier. Veja aqui alguns detalhes que eu queria que você observasse para efeito de contagem. Olha aqui, olha a amônia. O que é que eu entendo aqui? Aqui eu tenho um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Aqui, Vanks, na segunda, cuidado, na segunda você não tem um número ali na frente? Não tem um coeficiente estequiométrico? Então você vai fazer assim, ó, 2 vezes N, 2 átomos de nitrogênio. 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio. Captou? O número que está à frente da molécula multiplica todo mundo. Tá bom? 2 moléculas de água, vem comigo. 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio. 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio. Ah, captei. Eu tenho que fazer sempre o número que está à frente, multiplicando todos os elementos da molécula. Isso. Dá uma olhadinha aqui. Isso aqui é uma ilustração de como é que funciona o balanceamento. Veja aqui, ó. Isso aqui a gente mostra o balanceamento, a gente mostra a conservação das massas do Lavoisier. O que é que você tem aqui? Uma molécula de H2, uma molécula de H2. 2 moléculas de H2. Reagindo com quem? Uma molécula de O2. Originando o quê? 2 moléculas de H2O. Quantos hidrogênios você tem? 4 hidrogênios. Quantos oxigênios? 2 oxigênios. Tem antes e depois? Tem. Reagentes e produtos? Sim. Então está balanceado? Está. Para eu poder trabalhar isso, eu vou dar aqui algumas dicas para você. Eu vou deixar aqui algumas regrinhas que facilitam a sua vida. Você não é obrigado a segui-las. Alguns conseguem desenvolver técnicas diferentes, mas eu te estou dando aqui algumas sugestões. Primeira sugestão. Raciocine inicialmente com elementos que aparecem em uma única substância. Se você tem o elemento aparecendo em apenas uma substância, fica mais fácil de você visualizar quantos tem do outro lado. Quantidade de reagentes e quantidade de produtos não devem ser iguais. Se você pegar um elemento que só aparece uma vez em cada lado, nos reagentes, nos produtos, fica muito fácil. Segundo passo, verificar se existe esse elemento, escolha os que têm maior índice. Comece pelo número maior. Fazer o que com isso, Vax? Você vai transferir, você vai trocar os números. Vamos imaginar que aqui esteja x2 e aqui esteja x3. Só assim. Você vai pegar os maiores índices e vai inverter. Você vai pegar esse 3 daqui, coloca aqui. Vai pegar esse 2, coloca aqui. Quantos átomos de X você tem aqui? 6. E aqui? 6. Ah, que dica legal. Pois é. Aí você vai continuar fazendo isso até terminar o balanceamento. Obviamente, citar as regras fica muito vazio, fica muito aberto, né? Abre muito o leque. O que é importante a gente fazer? Exercício. A gente tem que treinar, a gente tem que deixar você apto a fazer essas questões. Veja só. O que é isso aqui, Vanks? Isso aqui é uma reação de formação da amônia. O que é que eu tenho que fazer? Você vai ter que balancear. Esse balanceamento, amigos, a gente chama de método das tentativas. O nome já ajuda bastante, né? O que é o método das tentativas? O método da tentativa é você ir colocando até ajustar. Vanks, se não deu certo, apaga e faz de novo. Por isso que o nome é método das tentativas. Você pode fazer por tentativa ou processo de óxido-redução. Só que o processo de óxido-redução nós não iremos ver nesse momento. Vou te apresentar o balanceamento por tentativas. Vamos pensar. Você consegue visualizar o que aqui? Eu vou escrever aqui de novo para facilitar a nossa atuação. Você pode pegar tanto nitrogênio como hidrogênio, não tem problema. Sabe por quê? Porque eles aparecem uma única vez em cada lado. Veja só, quantos nitrogênios você tem aqui? Tem 2, Vanks. E aqui você tem quantos? Você tem 1. Olha o que você vai fazer. Você vai colocar um 2 aqui.
Por que você vai colocar um 2 aqui? Porque aí você vai ficar com quantos nitrogênios? 2. E aqui você tem quantos? 2. Qual é o número que está aqui que você não vê? O número que fica à frente que a gente não vê é o número 1. Você pode deixar em branco ou você pode colocar o 1 aqui. Não tem problema, tudo bem? Bom, o que falta agora balancear? Falta o hidrogênio. Quantos hidrogênios existem aqui? 2 vezes 3, 6. Qual o número que você vai colocar aqui para ficar com 6 hidrogênios? O 3, ó, que é 3 vezes 2 dá 6. Então, a equação balanceada seria 1N2 mais 3H2, originando 2NH3. Faça a conferência. Quantos nitrogênios você tem? 2. Tem 2 de um lado, 2 do outro. Quantos hidrogênios você tem? 6. Tem 6 de um lado, tem 6 do outro. Vanks, não é difícil? Claro que não. Agora, o segredo é que você pratique. O segredo é que você pratique bastante, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Veja a segunda situação. Ácido sulfúrico reagindo com hidróxido de potássio, formando sulfato de potássio mais água. O que você vai fazer aqui? Método das tentativas. Como é que eu vou fazer? Bom, você pode começar trabalhando com hidrogênio. Tem 2 vezes aqui. É ideal isso? Não. Eu disse para você que você procure sempre trabalhar com quem? Com quem aparece uma única vez. Bom, se você olhar aqui o potássio, ele aparece uma vez, aqui ele aparece uma vez. Qual é o número que você tem aqui? No lado direito, tem 2. Então faz o seguinte, ó, coloca o 2 aqui e o 1 que está aqui leva para o outro lado. É certeza que isso aqui vai dar certo, Vanks? Não, não é certeza. Isso aqui é uma sugestão que eu te dei. Quando você encontrar alguém que aparece uma única vez na estrutura da molécula e nos 2 lados da reação, comece por ele e troque os números. Ó, o que eu fiz aqui? Estou escrevendo aqui de novo a equação para você raciocinar comigo. O que eu fiz foi, o potássio aqui tem 2 e aqui tem 1. Aí eu pego o 1 daqui e trago para cá e o 2 daqui eu transporto para cá. Pronto. Vamos ver aqui o que é que acontece. Agora, quantos hidrogênios eu vou ter? Quantos hidrogênios eu vou ter? 2 daqui mais 2 daqui dá quantos? 4. Vou ficar com 4 hidrogênios. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que ter 4 do outro lado. Quantos você já tem aqui? Tem 2, Vanks. Então, você vai fazer o quê? Coloca um 2 aqui na frente. Porque quando você fizer isso, quantos hidrogênios vão ficar? 4. Quantos você tem aqui? Eu tenho 2 mais 2. 2 daqui com 2 dá 4. Entendi. Tá ok aqui. Está balanceado. Está balanceado. Qual é o número que está aqui que eu não vejo? É o número 1. Você pode deixar ou não. Sugestão? Deixo. Por quê? Porque às vezes o autor diz assim, qual a soma dos coeficientes? Aí como você está somando, por exemplo, 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 2, 6. Aí você não coloca o número 1 e ele coloca a alternativa lá sem somar esse número 1. Então a sugestão que eu lhe dou, deixa o número 1, não vai fazer mal, é melhor errar pelo excesso do que pela omissão. Dá outro exemplo, Vanks. Aqui nós temos o eteno reagindo com gás oxigênio no processo de combustão, originando dióxido de carbono mais água. C2, H4, mais O2, originando CO2 mais H2O. Sugestão qual é mesmo, Vanks? Procure trabalhar com o que aparece uma única vez. Eu queria alertar o seguinte, uma observação aqui embaixo. Oxigênio admite coeficiente fracionado na forma de fração. É o único que a gente vai encontrar aqui, tá? O oxigênio admite coeficiente na forma de fração. Se for necessário uma fração para balancear o oxigênio, pode contar com ele que é permitido. Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? Quase que eu derrubo o microfone. O que é que a gente vai fazer aqui? 2. E aqui tem 1. Então eu vou fazer o seguinte, vou colar um 2 aqui. Tá? Vou inverter, né? E o 1 daqui eu coloco aqui. Pronto. O que é que você vai fazer agora? Quantos hidrogênios você tem? Vanks, eu tenho 4. E aqui você tem quantos? Tem 2. Então coloca um 2 aqui. Ó. Tá faltando balancear quem, meus amigos? O oxigênio. Quantos oxigênios nós temos aqui? 4. Com mais 2,
6. Você tem 6 oxigênios desse lado. Você vai ter que fazer o que aqui? Coloque o 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Nossa, Vanx, é muito legal. Muito, muito legal. Vamos imaginar que eu tivesse 5 oxigênios aqui. Como é que eu ia balancear 5 se eu tenho 2? Aí você fazia assim, ó. 5 sobre 2. É o único que aceita fração, tá? O oxigênio aqui para efeito de balanceamento. Então, se você quiser conferir antes de definir a resposta, você pode conferir, ó. Carbono, 2, 2. Hidrogênio, 4, 4. Oxigênio, 6, 6. Vamos fazer mais? Vamos. Ácido sulfídrico reagindo com bromo, originando ácido bromídrico mais enxofre. H2S mais Br2, originando HBr mais S. Bom, a sugestão que eu lhe dou, procura quem está isolado. Por exemplo, você está vendo aqui que o bromo tem quantos? Tem 2 nos reagentes e 1 nos produtos. Pega o 2 que está aqui, coloca nesse, e pega o 1 daqui, coloca nesse. Pronto. Aí você já matou o bromo. O que é que você tem agora? Veja a quantidade de hidrogênios. Quantos você tem? 2 hidrogênios. Aqui você já tem quantos? Pronto, você já tem 2. Então coloque o número 1. Quantos enxofres tem ali? 1. Do lado direito dos produtos vai ter que ter quantos? 1. Pronto, olha aqui. Balanceou. Ok? Mais um exemplo. K2CR2O7 mais KOH originando K2CrO4 mais água. K2CR2O7. Cuidado que aqui tem 3 átomos na mesma molécula. KOH. Van, que você falou que é método das tentativas, você não fez nenhuma tentativa ainda, a tentativa de apagar? Bom, até agora não, mas vai acontecer que a gente vai fazer isso, não tenha dúvida. Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Com relação ao cromo, você tem quantos? Tem 2. Então coloca um 2 aqui, e o daqui você coloca o número 1, tá? Comecei pelo cromo, viu? 2 cromos, eu coloquei o 2 aqui, um dele eu trouxe para o lado oposto. Agora, vamos pegar o potássio. Quantos potássios tem aqui? Tem 4, Vanx. Aqui você já tem 2? Já. Então, coloca um 2 aqui, ó. Pronto. O potássio já está ok. O que você vai fazer agora? Vamos analisar os hidrogênios. Quantos hidrogênios você tem? Tem 2. Então, coloca o número 1 aqui. Falta quem para a gente verificar? O oxigênio. O oxigênio tem 7, com 2, 9. Aqui você tem 2 vezes 4, 8. Com 1, 9. Pronto, está balanceada a equação. Ah, eu queria ver era você apagar para ver o balanceamento. Você vai ter a oportunidade de ver isso, porque nem sempre a gente consegue ter essa felicidade de achar diretão, né? Às vezes, para o balanceamento não dá para fazer por tentativa, a gente só consegue fazer por oxirredução. Aqui nós temos C2H5OH. Mais um exemplo, Vanx? Mais um exemplo. C2H5OH, reagindo com quem? Com gás oxigênio, originando CO2 mais H2O. Procure quem aparece isolado. Nós não temos essa situação aqui, né, moçada? Do hidrogênio aparece mais de uma vez. Aqui do lado, o oxigênio também. Sugestão que eu lhe dou. Quantos carbonos tem aqui? 2. E aqui? Tem 1. Então faz assim. Pega o 1 daqui, joga para cá. E o 2 daqui, joga para cá. Pronto. Pelo menos com carbono você já matou. Bom, o que é que acontece? Quando eu faço isso, quantos hidrogênios eu tenho? 5 e 1. Tenho 6 hidrogênios. Aqui, eu tenho 2, não é? Coloca um 3 aqui na frente, ó. Porque aí eu já mato o hidrogênio, ó. 6. Tá vendo? Tá, o que você vai fazer agora? O que eu vou fazer agora é, só falta 1. Falta só o oxigênio. Lembre-se, oxigênio admite o quê? Coeficiente na forma de fração. É o que vai acontecer aqui, tá? Aqui eu vou usar uma fração para o oxigênio. Por quê, Van? Que você vai ver que vai dar uma quantidade ímpar. Vamos fazer aqui. Quantos oxigênios nós temos aqui? Ah, não vai precisar não, amigo. Vai conseguir o número exato. Sabe por quê? Temos 4 aqui com 3, 7. Você não já tem um aqui? Ó, não vai nem precisar fazer de fração. Você já tem um. Falta quantos para 7? Faltam 6. Você vem aqui e coloca o número 3. Ó. Pronto.
Aqui está.